Bom, eu faço este vídeo porque sempre tem pessoas me perguntando: a kalimba dá para tocar intuitivamente? Se eu não tenho conhecimentos musicais, sobre teoria musical, nunca toquei um instrumento, eu posso tocar uma kalimba? E minha resposta sempre é sim, mas depende qual kalimba você tiver. Então eu queria simplificar, mas tentar esclarecer um pouco esse conceito. Por que dá a kalimba para tocar intuitivamente? Então, o primeiro que eu gostaria de falar é que a kalimba é um instrumento que ele é um instrumento percussivo, ou seja, tecnicamente é um instrumento de percussão. O que significa isso? Que é um instrumento próprio para fazer ritmos, donde esses ritmos podem ser tocados tanto intuitivamente como tecnicamente. Então, um exemplo é um tambor. Se eu agora dou um tambor para uma criança que nunca teve aulas de música e que nunca tocou outro instrumento e que não sabe nada sobre teoria musical, dá para essa criança brincar com um tambor? Pois é, claro que dá. Agora, se essa criança aprende sobre ritmo, qualquer um que seja, e ele pratica esse ritmo sobre ele. Dá para tocar ele tecnicamente? Dá. Mas com esse tambor, eu posso fazer melodias? Posso fazer a melodia de Parabéns para você, por exemplo? Não. Eu posso fazer o ritmo de Parabéns para você, sim? Mas não posso fazer a melodia, porque não tem notas. Não tem, ou seja, no máximo tem uma nota ou duas, que dependendo como eu bata sobre o parte. Mas é limitado. Ele é um instrumento de percussão pura e exclusivamente. Então a kalimba tem um lado que ele é percussivo. Eu poderia pegar uma tecla só e fazer ritmo. E fazer um ritmo, qualquer um. Esse é um exemplo bem simples. Numa nota só eu posso fazer, mas a kalimba, como todos sabemos, ela tem várias notas, desde 5, 6, 7, 8 notas para frente, até kalimba de 37 notas. 39, desculpa. Então, e como é isso então? Então vamos falar agora do lado melódico do instrumento. O lado melódico da kalimba é esse que tem a ver com as notas. Essas notas que tocando juntas elas posso formar acordes e etc. Mas essas notas que são? Então, para eu pensar o lado melódico da kalimba e não o lado percussivo dela, que tem a ver com o ritmo, eu tenho que pensar na kalimba como um piano. Vai ser a forma mais simples de eu interpretar. Então aqui eu fiz improvisado, como se fosse o desenho de um piano. Ele que tem? Ele tem teclas brancas e tem teclas pretas, sim? As teclas brancas correspondem a uma sequência que todo mundo, às vezes, por mais que não faz música, não toca música, ele conhece, que são as notas musicais. A famosa do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Do, ré, mi, fá. E ele vai indo, dependendo do tamanho do piano, ele se repite várias vezes mais agudas ou várias vezes mais graves. Mas sempre a sequência do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E no meio que tem? Então, ele é uma escada perfeita, de meio meio tom, que se fala, mas não interessa essa parte matemática por enquanto. E no meio ele tem as teclas que são as teclas pretas, que é um som no meio entre, por exemplo, do e ré, entre ré e mi, sim? Por isso ele tem essas teclas pretas no meio entre algumas das teclas do piano. Esses som, normalmente nós conhecemos pelos sustenidos, sim? Que aí esse do sustenido, ré sustenido, fá, sol, lá, todos os sustenidos também formam uma escala. Ou junto com a escala de teclas brancas, ou também não poderia enxergar ela como separada. E aqui é que eu vou colocar o exemplo das diferentes escalas. Quando nós falamos que temos uma escala pentatônica, penta vem de 5, sim? É que, um exemplo para eu conseguir visualizar, é como se eu estiver tocando só a sequência das teclas pretas do piano. Então, cada vez que eu faço essa sequência, só tenho 5 notas. Do, ré, fá, sol, lá, todos eles sustenidos. É um exemplo, tem outras variáveis dessa escala pentatônica, um exemplo bom é a tecla do piano. Então, quando eu brinco entre elas, a distância entre cada um desses sons é bem maior.
E se interpreta que quando uma criança vai fazer, tocar intuitivamente, uma pessoa adulta vai querer brincar sem conhecimentos musicais, é uma escala muito indicada, muito recomendada para esse tipo de situação, que a pessoa vai tocar e vai tocar o que sai, intuitivamente, sim, vai se deixar levar por um ritmo e uma melodia totalmente improvisado. Essas escalas permitem ter uma grande capacidade de permitir isso ficar legal. Eu vou colocar um exemplo. Essa escala, essa calimba aqui, está afinada em uma escala pentatônica. Então, cada vez que se repite essa sequência, ele só tem 5 notas. Aí você repetir as mesmas 5 mais aguda. Se ela fosse maior, ainda se continuaria repetindo cada vez as 5 notas, cada vez que uno... Dá para tocar qualquer sequência de notas, fazer ritmos, e eles sempre vão ficar legal, sim? E aí a pessoa acha que está tocando muito bonito porque ele sigue sua intuição. E não tem como dar erro. Muito difícil você achar que esse ritmo, essa melodia não está ficando legal. Por causa da distância tonal que tem entre as notas. Poderíamos ampliar, posso fazer mais vídeo, posso responder dúvidas sobre isso, mas isso seria uma escala pentatônica, a parte melódica, e a parte rítmica, que é a parte percussiva da kalimba. Tem uma escala que eu falo intermeio entre essa, que é a pentatônica, e a cromática. A cromática é a que tem todas. Tem as teclas brancas do piano e as teclas pretas. Eu pintei aqui de dourado o que seriam as teclas pretas do piano. Então essa escala aqui é perfeita. Ele tem toda... Sim? Estão todas as notas do piano aqui. Mas eu posso também montar uma escala. Assim como montei uma escala só com as teclas pretas, eu posso montar uma escala só com as teclas brancas, com o famoso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu posso fazer uma escala dessa. Então ela vai ficar... E quando eu quiser, além de tocar intuitivamente nessa kalimba, eu quiser fazer melodias simples, se elas fossem muito complexas, eu vou precisar a escala completa, que é a cromática. Mas se eu quiser ter um termo meio entre uma cromática e uma pentatônica, o nome dessa escala é diatônica. Ela me permite improvisar intuitivamente, sem conhecimentos musicais, mas também, se eu quiser fazer melodia simples, como o exemplo que eu coloquei de Parabéns para Você, eu vou conseguir achar essa distância tonal necessária. Então, se eu tivesse que desenhar uma escala cromática, ela teria todos os degraus, sim? Teria as teclas brancas e as teclas pretas do piano. Se eu tiver que desenhar só uma diatônica, eu vou pegar só as teclas brancas, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si do piano, mas não vou ter o sustenido. E se eu quiser pegar uma pentatônica, sim, eu só vou ter esse sustenido. Isso é só um exemplo. Tem outros formatos de escalas que utilizam as teclas brancas, mas seria muito complexo para eu explicar aqui agora. Eu estou utilizando o piano como um exemplo de distância tonal em diferentes escalas. A cromática, meio tom de distância a todas as notas. Precisa ter conhecimentos musicais. A diatônica, algumas das notas estão a um tom e outras estão a meio tom. Então, fica como no meio. E a pentatônica é a que tem ou um tom e meio entre cada uma delas. Isso permite com maior facilidade tocar intuitivamente. Então, tomara eu tenha conseguido simplificar algo que é muito complexo, que daria horas para falar, mas respondendo, dá para tocar uma kalimba intuitivamente? Dá. Tem algumas calimbas que isso acontece mais facilmente? Tem calimbas pequenas, com escalas pentatônicas ou no máximo diatônica. Sim? E aí, se eu quiser ter maiores possibilidades melódicas, eu tenho que pegar uma kalimba com escalas mais complexas, ou seja, diatônica ou cromática, ou maior quantidade de notas, que seriam as calimbas maiores. Mas dá para você tocar uma kalimba intuitivamente, sem problema nenhum, sentindo-se bem, sentindo que o que você está fazendo gosta e curtindo muito delas. Então, a kalimba é isso, um instrumento tecnicamente de percussão, mas também com seu lado melódico, e isso que acho que faz, nós gosta tanto dela.
fico à disposição para tudo que puder ajudar desse de meu jeito, tentando sempre simplificar. Abraço.